Bem, pessoal, boa tarde para todos. É um prazer estarmos aqui para conversar com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início à nossa primeira live, nossa primeira transmissão ao vivo do Lar Espírita Maria Dolores. E a gente queria, antes de apresentarmos nosso colega, nosso amigo palestrante da tarde, vamos dizer o seguinte, que a nossa proposta aqui é podermos fazer uma reflexão em torno da doutrina espírita. Tá certo? E o nosso cuidado vai ser sempre trazer pessoas que têm uma formação sólida na área, né? Porque a gente aprendendo corretamente os conceitos espíritas, isso aí vai nos ajudar a enfrentar as dificuldades que estamos passando em nossas vidas, especialmente nesse momento que a gente está vivendo. Então, a gente tem esse cuidado, né? Traz normalmente pessoas que já têm uma vivência, que já têm uma história de trabalho na casa espírita, certo? Que conheça a doutrina para poder compartilhar conosco esse conhecimento. Então é isso, a nossa live vai ser tranquila, é algo leve. Nosso irmão vai apresentar algo em torno de 25 minutos a 30 minutos na sua explanação, e vocês podem ir colocando as perguntas de vocês à vontade, a gente vai aqui catalogando elas, e ao final da apresentação dele ele vai responder, tá certo? Ficamos combinados assim? Beleza, minha gente, então, vamos lá. Nosso irmão é o nosso irmão Robson Rodrigues, é um amigo de longas datas, trabalhador aí, já nasceu na casa espírita, já nasceu no meio espírita, né? Seus pais já eram espíritas, já participaram de evangelho no lar, desde pequenininho. Então, tem uma vida dedicada ao trabalho espírita. E ele milita no Centro Espírita Maria Madalena, que fica lá em Olinda, em Salgadinho, não é isso, Robson? Exatamente. Está ali pertinho do Centro de Convenções, ali por trás. Então, aqui é uma casa antiga, que faz um trabalho muito sério, tá certo? A gente conhece bem a casa, tá certo? Então, estamos em boas mãos na tarde de hoje para podermos conversar um pouquinho sobre a doutrina espírita. Então, vou fazer uma prece inicial agora, tá certo? Já foi feita uma prece no nosso grupo do WhatsApp, tá certo? Mas a gente vai fazer aqui também, porque tem as pessoas que não participam lá do nosso grupo. Então, para a gente se harmonizar, esquecemos um pouquinho nossos problemas e entrarmos no clima para aproveitarmos a reflexão da tarde, ok? Então, vamos lá. Senhor Jesus, querido amigo, pedimos tua proteção, teu amparo, para que possamos aqui nessa tarde estarmos com a mente e o coração abertos para poder assimilar os ensinamentos que vão nos ser trazidos. Abençoa o nosso irmão que vai fazer uso da palavra, que ele possa estar bem sintonizado e inspirado para atender a necessidade de todos aqui presentes. Muito obrigado, Senhor, que a tua paz, o teu amor, as tuas vibrações de amor possam penetrar os lares de todos aqui presentes hoje. Muita paz para todos, assim seja. Então, Robson, então eu vou dar uma saidinha aqui na tela, você assume, e quando você precisar, qualquer coisa me chama, eu estou por aqui, tá certo? No final dos 25 minutos a 30, aí você vem com as perguntas, né, que os colegas vão fazer isso nesse mesmo, momento. Ok. Tá ok? Muita paz, Alain. Obrigado pelo convite, meu irmão. Tá certo, vamos lá. Meus irmãos e minhas irmãs, que o amor de Deus nos envolva hoje e sempre. É com alegria que estamos hoje reunidos com o Lar Espírita Maria Dolores, uma casa muito querida nossa, que desde seu início estamos em contato, e foi com alegria que recebi esse convite para que nós fizéssemos essa primeira live dentro de um tema que nós julgamos assim de muita importância. Muitos temas são importantes e esse particularmente nos fala do retorno da alma encarnada ao mundo espiritual. A grande contribuição da doutrina espírita, dentre tantas, foi justamente nos demonstrar a existência do mundo espiritual assim como ele é. Porque o mundo espiritual nos foi noticiado pelos próprios espíritos que lá estão e que um dia também estiveram como nós aqui no mundo material, se expressando através de um corpo físico, buscando a sua jornada de progresso intelectual e moral também.
Mas nós sabemos, pelos estudos espíritas, nós estamos aqui numa breve passagem, não é? Está lá inscrito no túmulo de Allan Kardec, no cemitério Père-Lachaise, lá em Paris, diz assim: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então, nós não podemos ignorar de que nas nossas idas e vindas sucessivas, nós estamos buscando a nossa destinação dada por Deus de sermos espíritos puros e felizes. Pois bem, uma pequena história da vida real nos diz que o príncipe Siddhartha Gautama, quando já estava na sua iluminação, junto com seus discípulos, em certa vez, ele conversou com os discípulos e questionou: meus filhos, qual é o oposto de vida? Os discípulos pensaram por alguns instantes e responderam unanimemente: o oposto de vida é morte. Diz que o Buda raciocinou por alguns instantes e disse a eles: meus bem-amados, o oposto de vida é renascimento, porque vida sempre estamos nela, ou ligados a um corpo físico ou fora dele. Então, essa pequena passagem de Siddhartha Gautama já nos dá um norte muito claro do que nos traz a doutrina espírita quando nos fala da imortalidade da alma. Hoje nós não temos fé nesse entendimento, nós temos a certeza quanto à imortalidade da alma. O próprio Jesus, após sepultado em 3 dias, ele retorna e então se mostra a Maria Madalena, nos dizendo que é a vida triunfante após a desencarnação no corpo físico. É importante que nós possamos trazer esse tema, não só tecnicamente. Nós vamos ver, sim, aqui na tarde de hoje, algumas questões do Livro dos Espíritos, dessa filosofia que está no Livro dos Espíritos, mas esse tema precisaria, na fala de Joana de Ângeles, estar muito mais nas nossas agendas familiares, nas nossas conversas, nas nossas reflexões, para que esse momento do desenlace da matéria e consequente retorno ao mundo espiritual possa tornar-se mais suave para nós e para as pessoas que nos cercam também. Pela nossa própria cultura de séculos e séculos, onde se tratou por todo esse tempo um mundo espiritual como um grande mistério, o inesperado iria acontecer quando a gente deixa o mundo físico. E a doutrina espírita veio no momento certo de um maior amadurecimento da humanidade, nos trazer esse alargamento de horizonte de entendimento filosófico, nos mostrando o quanto é real a vida do lado de lá. Por isso que nós normalmente, meus irmãos, tratamos os vivos daqui e os vivos de lá. Porque a vida segue, a vida continua. E normalmente, quando nós vamos passar com algum parente mais próximo, com alguém que normalmente amamos, é natural que a gente sinta o impacto dessa temporária separação, mas é importante dizer que quando nós estamos no mundo espiritual, de volta ao plano físico para dar sequência à nossa jornada ascensional, lá também os espíritos ficam se despedindo de nós. E eles nos dizem lá assim, meus irmãos:
até breve, porque sabem, como dizem os espíritos superiores, que a vida física representa simbolicamente apenas uma hora na jornada ascensional do espírito, que é imortal. Então, no início desse tema, já vamos dizendo: a morte não existe, gente. É apenas uma transferência de momento. Nós já temos essa certeza por uma série de evidências, pelas experiências que nós vivenciamos no nosso dia a dia, de que realmente, uma vez deixando o corpo físico, nós estaremos de retorno ao mundo espiritual, que é a verdadeira morada do espírito, a sua verdadeira pátria, na fala dos próprios espíritos superiores, dizendo isso a Kardec, de que o mundo normal e primitivo é o mundo espiritual. E o que nos diz a nossa companheira espírita, Sueli Caldas Schubert, num livro chamado Obsessão e Desobsessão, a nossa irmã trata com muita naturalidade esse tema, porque assim o é todo o estudo espírita, completamente calcado, meus irmãos e minhas irmãs, nas leis naturais. Nada nos é sobrenatural, nada nos é fantasmagórico, muito pelo contrário. A vida segue e no mundo espiritual, como dizem eles, com muito mais pujança até do que o mundo físico. Eles dizem que o mundo físico é uma pálida imagem do que há no mundo espiritual. Então, após essa introdução, nós vamos falar sobre o nosso retorno, porque é natural que uma grande parte ainda das pessoas considerem tudo que aqui existe, tudo que nos cerca, como algo muito permanente. E nós sabemos que não é dessa maneira. A regra do mundo físico é justamente o inverso. É a impermanência de nossa existência. Então, nós já fortalecemos o conceito aqui de que a existência física é uma brevíssima passagem na nossa condição de espíritos em desenvolvimento. Então, em certo momento, nós vamos deixar o mundo material e retornar ao mundo espiritual. E na fala de Sueli Caldas Schubert, que eu citava há poucos instantes, ela diz assim: nós estaremos na pátria espiritual consoante vivemos aqui na matéria, carregando conosco nossas virtudes, nossos defeitos. Resumindo, estaremos com a nossa mesmíssima personalidade de quando deixamos o mundo material. Essa é a nossa realidade. E ela ainda complementa dizendo: não é a passagem para o mundo espiritual que modifica instantaneamente quem somos. Muito pelo contrário. A nossa chegada no mundo espiritual, naturalmente e via de regra, nós passamos por alguns instantes de torpor psíquico e quando despertamos, já estamos na nossa nova realidade de espíritos desencarnados, mas nos reconhecendo como tal. Eu vou tratar de algumas pequenas questões aqui do Livro dos Espíritos para clarear um pouco mais o nosso entendimento. A forma como nós tratamos esse tema é justamente como eu estou apresentando, com extrema naturalidade, porque assim o é. Dizem os espíritos superiores assim, que o amor, quando verdadeiro, ele vence qualquer distância, gente. E realmente encurta as distâncias, porque o laço que une espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, é o laço do pensamento. Nós já sabemos disso pelos estudos espíritas. E aí Kardec, com muita naturalidade, pergunta
ao Espírito de verdade, a partir da questão 150, questão 149. Em que se transforma a alma no instante da morte? Resposta dos espíritos: volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado. É simples assim. Um dia estávamos no mundo espiritual, por uma necessidade de evolução espiritual, chegamos aqui no mundo físico, aqui nos expressamos, e no instante da morte, como diz a espiritualidade aqui, Allan Kardec, deixamos de ser alma, que é a denominação que se dá ao espírito quando está encarnado, ligado a um corpo físico. E eles dizem aqui, a alma volta a ser espírito lá no mundo onde deixou temporariamente. Então isso já é uma informação filosófica muito importante, que nos dá essa assertiva de que temporariamente deixamos o mundo espiritual e chegamos aqui na pátria física como um belíssimo recomeço, porque a reencarnação não tem outra finalidade senão recomeço. Fazermos melhor hoje o que deixamos de fazer no ontem. É dar sequência à nossa ascensão espiritual. Mas Kardec era um homem de ciência. E ele, na sequência dos seus questionamentos, ele faz uma pergunta muito importante e que vai nos trazer também uma luz de esclarecimento. Ele diz assim: a alma conserva a sua individualidade após a morte? Resposta dos espíritos: sim, não a perde jamais. O que seria ela se não a conservasse? Resposta que os espíritos deram a Kardec é justamente essa. Jamais a alma desencarnada, quando retorna a ser espírito no mundo espiritual, perde a sua individualidade. Veja como eles dizem, não a perde jamais. O que seria ela se não a conservasse? Então esse entendimento é muito importante, de que a pessoa que somos agora, vamos continuar no mundo espiritual. Apenas deixamos a natureza, a nossa veste física, que nos serviu muito brevemente para a nossa expressão aqui no mundo físico. Porque o espírito é de natureza profundamente etéreo e sutil. Através do perispírito, que é o nosso corpo espiritual, que nos serve de intermediário, é que nós então nos vinculamos à matéria, molécula a molécula. É o nosso corpo espiritual, chamado de perispírito, que orienta, que norteia pelo nosso impulso espiritual, inclusive a formação do novo corpo aqui na pátria física. Então, quando no fenômeno da morte física, da desencarnação, nós vamos deixando pouco a pouco o corpo físico e vamos então, o perispírito seguindo conosco como espíritos e deixando na matéria o corpo físico. E assim, nós conservamos sim no mundo espiritual a nossa personalidade, as nossas virtudes, os nossos defeitos ainda a vencer, e nós continuamos nos reconhecendo no mundo espiritual como individualidades, como nós nos reconhecemos agora. Assim, seguimos, como dizia Sueli, consoante vivemos na matéria. Retornamos ao mundo espiritual na mesma faixa vibratória que nos é própria. E aí Kardec segue e faz a questão 150A. Como a alma constata a sua individualidade, se não tem mais o corpo material? Veja que resposta importante que nós começamos a
indicar agora há pouco. Tem um fluido que lhe é próprio, que tira da atmosfera do seu planeta e que representa a aparência da sua última encarnação. É o seu perispírito. É o que nós falamos agora há pouco, meus irmãos e minhas irmãs. Por sermos espiritualmente profundamente sutis, para que nós possamos nos vincular a um corpo físico, seria necessário ter um agente intermediário. Esse agente, que é um fluido cósmico universal condensado, chamado de perispírito. É esse o nosso corpo espiritual e que nos vincula a um corpo físico enquanto estamos encarnados. Pois bem, quando deixamos, pelo fenômeno da desencarnação, nosso corpo físico e voltamos ao mundo espiritual, a nossa individualidade, que somos, ela é percebida pelo nosso corpo espiritual. Então, normalmente, explicam os espíritos, que nós conservamos no mundo espiritual a mesma forma que possuímos aqui no mundo material. É por isso que muitas vezes, em visita à pátria terrena, os espíritos se apresentam ou por um sonho, ou se materializam rapidamente, e as pessoas, os familiares que aqui ficaram, o identificam mais uma vez, porque o espírito normalmente se apresenta, volto a dizer, muitas vezes em um sonho, com o seu corpo espiritual, que é o perispírito, e ainda guardando a forma de sua última encarnação. A alma leva alguma coisa deste mundo? Parece uma pergunta muito simples. O que é que levamos quando voltamos à pátria espiritual? Tem uma frase interessante que diz assim: a gente só leva a vida que a gente leva. É um dito popular, mas que traz, no fundo, uma grande verdade. De material, nós só encontramos o que nos vinculamos aqui temporariamente. Quando deixamos o mundo material e retornamos ao mundo espiritual, tudo que é desse plano aqui permanece. E muitas vezes o difícil é o espírito com seu psiquismo desapegar dessas coisas. Isso é um fato muito importante. É preciso que desde já nós possamos ir nos desapegando dos vínculos da matéria. Não estamos aqui dizendo nem advogando que as coisas materiais não têm seu valor. Tem, enquanto aqui no mundo material. Veja a resposta dos espíritos quando Kardec indaga: o que é que se leva dessa vida? Nada mais que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargor, segundo o emprego que tenha dado a vida. Quanto mais pura para ela for, mais compreenderá a futilidade daquilo que deixou sobre a terra. Então veja que resposta maravilhosa, gente. O que é que dizem os espíritos superiores? O que é que se leva dessa existência? Nada mais que as lembranças do que aqui fizemos. E aí, como eles dizem, se o que fizemos foi bom, foi útil, válido, como diz o espírito Bezerra de Menezes, para nós, almas encarnadas e agora desencarnados no mundo espiritual, se fomos bons para as pessoas que nos cercavam, quando chegarmos ao mundo espiritual, naturalmente vamos ter o quê? Doces lembranças. Mas se tivemos uma vida física muito atribulada, onde o grande mal não foi o que as pessoas nos provocou, mas o mal que nós provocamos aos outros, se deixamos todas essas questões mal resolvidas, é natural que quando a gente volte ao mundo espiritual, estejamos ainda com o peito preso
preço e com a consciência a nos cobrar o que os espíritos dizem que é a maior dor moral que o espírito sofre quando para lá retorna, que é a sensação do tempo perdido. E realmente, meus irmãos, quando nós nos voltamos para a nossa realidade de espírito desencarnado, que despertamos na verdadeira vida, que é a vida espiritual, naturalmente, a consciência nos cobra o que fizemos na última jornada material. Porque a jornada física é um grande presente nos dado por Deus, como falávamos lá no início, é um belíssimo instante de recomeço. Ninguém reencarna, meus amigos, para sofrimento. Nós deveríamos todos crescer pelo amor. Mas quando assim não acontece, por uma questão de nossas escolhas não tão bem feitas, nós então passamos a colher como consequência alguns sofrimentos, alguns dissabores. Mas a vida é belíssima. Os vínculos que formamos, as pessoas que amamos, inclusive dizem os espíritos que nos é muito confortador, que as pessoas que se amam jamais se perderão, nem no tempo, nem no espaço. E como o tempo corre muito brevemente, eu vou aqui tratar da última questão de nossa reflexão, que é a questão 160. Ela diz assim: o espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na terra e que morreram antes dele? Veja a resposta, gente. Sim, segundo a afeição que tenham mantido reciprocamente. Quase sempre eles o veem receber na sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a se libertar das faixas da matéria. Vê também a muitos que havia perdido de vista durante a passagem pela terra. Vê os que estão na erraticidade, bem como os que se encontram encarnados que vai visitar. Então veja que belíssima reflexão essa questão 160 de Allan Kardec, ao Espírito de Verdade, nos dizendo que sim, é o que falávamos há pouquinho. As almas que verdadeiramente se amam não se perdem nem no tempo, nem no espaço. A doutrina espírita é profundamente consoladora, porque quando nós perdemos um ente muito querido, que se antecipa a nós no mundo espiritual, normalmente a saudade que nos vem é muito legítima, mas jamais o desespero. Porque essa pessoa querida que se vai, ela vai, nós podemos dizer com certeza, até breve. Olha aqui o que os espíritos mesmos disseram a Kardec. Disseram assim: encontra sim, e normalmente esses espíritos queridos vêm recebê-lo no seu retorno e até o ajudam a desvencilhar-se da matéria, porque ninguém sai da matéria, pensa que não é tão abruptamente. O desencarne, o desenlace do espírito é gradual, é mais ou menos isso aqui. É um desenfaixamento até que nós nos desprendemos completamente. Porque assim o é. Porque falávamos agora no meio do tema, que o corpo espiritual, que é o perispírito, está ligado ao corpo físico, que nos serve de evolução aqui no mundo físico, ligado a ele molécula a molécula. Então, no fenômeno da desencarnação, pouco a pouco, o espírito vai se desenfaixando da matéria até que se liberta completamente e se sente feliz, muitas vezes, por ter deixado a pátria física com a sua consciência tranquila,
em paz e voltando, como diz Bezerra de Menezes, voltando à casa do Pai, de onde partiu temporariamente. Então, meus irmãos, esse tema é muito pulsante, é maravilhoso. Ele também pode ser mais profundo, por isso que dizemos, a gente não pode ser espírita apenas de superfície. É importante que nós possamos, passo a passo, e nos aprofundando nesse ensinamento maravilhoso que nos trouxe os bons amigos espirituais a partir de 1857, quando Kardec editou o Livro dos Espíritos. E lá para cá foi um grande clarão de entendimento para toda a humanidade, porque esses conhecimentos são universais, é a universalidade da doutrina, de todos os pontos do planeta brotaram esses ensinamentos e que, felizmente, o nosso irmão Kardec teve o zelo e o cuidado por justamente ser um homem de ciência, catalogar em mais de 1000 questões a informação e a orientação dos espíritos superiores. Então, meus irmãos, que permaneçamos com o nosso coração muito em paz, inclusive nesse momento mais difícil que estamos vivendo, porque não estamos sozinhos. Em torno de nós, há sempre esses bons amigos espirituais a nos envolver, a nos assistir e a nos orientar. Que o amor de nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Já vamos aqui às 17h01, conforme prometemos. Trouxemos para todos nós, porque o estudo também é para mim, essas orientações, esses ensinamentos dos bons amigos espirituais. Então, meus irmãos, que nós possamos, volto a dizer como Joana de Ângeles, possamos colocar nas nossas conversas diárias, junto a nossos familiares, esse que é um tema tão importante, que é o fenômeno natural do nosso retorno ao mundo espiritual. Vamos, então, suavizando esse tema entre nós, porque assim, desde já estaremos mais preparados para quando houver o chamamento da divindade, dizendo: meu bom filho, cumpriste tua missão, agora retorna. Não há como ser diferente, gente. É o início do tema, é nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Muita paz e muita luz. A partir desse instante, vamos ficar aqui abertos para as perguntas que, porventura, os irmãos tenham feito durante a nossa exposição, e fico à vontade aqui para respondê-las dentro das minhas possibilidades também. Ok, Alain? Ok, Robson. Nós te agradecemos muito pelo carinho, viu, pela disponibilidade e por essa apresentação tão leve, né? Porque o tema não é um tema fácil, mas foi abordado de uma forma muito leve, muito tranquila. E, assim, tivemos uma boa participação, pessoal aqui parabenizando. Não estamos ainda com perguntas, talvez porque o pessoal esteja refletindo sobre o que você falou. Mas, enquanto a gente espera um pouquinho, dá um tempo aqui para, caso alguém queira fazer uma pergunta, você poderia falar um pouquinho, assim, né, nesses momentos de grandes desencarnes coletivos, né? Como é que é a estrutura no mundo espiritual? Como é que você vê a questão da organização dos espíritos para atender, para receber, assim, desencarnes, muitas vezes em massa? Muito bem, Alain. Nós já temos notícia de muitas formas de como as equipes espirituais estão unidas e atuando nesse momento. As próprias casas espíritas e outras casas religiosas, aqui no mundo material, têm sido ponto de contato para que as equipes no plano espiritual possam acolher, nesse instante em que a Terra vive grandes desencarnes coletivos
com certeza as equipes espirituais, como nós dizíamos há pouco, se o mundo material é uma pálida imagem do mundo espiritual, vamos aqui para facilitar o entendimento. Se na matéria nós nos organizamos com relativa velocidade para atender aos irmãos enfermos aqui no mundo material, com hospitais de campanha, com alguns hospitais se convertendo de um atendimento geral para atendimento dessa pandemia, os recursos foram com uma certa brevidade sendo canalizados para isso. Avalia vocês o planejamento no mundo espiritual. Eu não tenho a menor dúvida que as hostes do bem estão reunidas no mundo espiritual nesse instante, até porque um mundo deságua no outro. A todo instante tem irmãos reencarnando aqui na matéria, e principalmente nesse momento que estamos vivendo, há um grande número de irmãos retornando à pátria espiritual por permissão divina. É chegado o momento, e nessa pandemia, muitos irmãos queridos, muitas famílias estão temporariamente se despedindo dos seus entes queridos, que em mãos amigas estão sendo recebidos na pátria espiritual. Ok, meu irmão, ok. É isso, seu Alain. É consolador a gente ter esse conhecimento, né? Saber que os nossos queridos vão continuar sendo muito bem assistidos. É lógico que a gente vai ter a saudade, né? A gente vai ter a dor, a separação momentânea, né? Do convívio mais direto, mas isso aí vai prosseguir, haverá um momento de a gente se reencontrar. Ô Robson, me diga uma coisa, eu vou colocando aqui mais algumas questões. Você tocou um pouquinho isso na sua fala, mas nossos parentes que partiram, assim, um pouco adoentados, levam um tempo, porque às vezes a gente sonha com eles, né? A gente vai no mundo espiritual, sonha com o nosso parente querido, mas quando parte assim meio adoentado, demora mais? Como é que funciona isso? Muito bem. Os espíritos nos informam e nos ensinam que, da mesma maneira que nós, quando vamos reencarnar, passamos por instantes de um certo torpor espiritual. Quando deixamos o mundo material de volta ao mundo espiritual, é natural que a grande maioria de todos nós passemos por alguns tratamentos. E é muito confortador que, às vezes, Alain e demais amigos que nos assistem nesse momento, às vezes nós vemos uma pessoa deixar o mundo físico com muitas doenças, com muitas dificuldades, dentro mesmo de um quadro de maior sofrimento. Então, quando chega esse espírito, que aqui se debatia com alguns sofrimentos maiores, no mundo espiritual, ele com certeza será acolhido e passará por um tempo que a gente chama de adormecimento natural espiritual, para que ele possa tratar-se. Por quê? Porque, como nós falávamos, uma vez que estávamos ligados ao corpo físico, molécula a molécula, através do nosso perispírito, quando retornamos ao mundo espiritual, carregamos não mais a dor física, mas as repercussões vibratórias daquilo que vivemos aqui na matéria e que nos gera impacto no corpo espiritual. É por isso que lá vamos precisar passar por um tratamento até que nós voltemos a despertar e já sem as agruras e as dores aqui da matéria. Isso é muito consolador para a gente. Ok, mesmo. Então, leva um tempo, né? Não é assim de imediato, né? Porque, leva um tempo. Às vezes as pessoas cobram da casa espírita, né? E que querem logo uma comunicação de um parente que partiu. E Chico já dizia, né, que o telefone toca de lá para cá, né? É verdade, Alain. Esse é um ponto muito importante, porque algumas pessoas que começam a ler a doutrina espírita e vão se reportar lá no livro dos médiuns, vão ver que na época de Allan Kardec ainda era natural as reuniões para invocações. Mas hoje em dia quase nunca se usa mais esse tipo de tarefa. E eu até gostaria de aqui salientar
no livro do Marcel Souto Maior, que fala sobre a vida de Chico Xavier, que Chico levou quase 30 anos, gente, para ter a permissão de trazer as cartas dos familiares que retornaram ao mundo espiritual e queriam consolar aqueles que aqui ficaram. Então, o que é que eu oriento as pessoas que perdem seus entes queridos? Orem a Deus, porque para o espírito não há distância. E é muito confortador para o espírito que desencarna e que ainda está no mundo espiritual em tratamento, receber essa repercussão vibratória amorosa de nossa parte e não de desespero. Então é muito importante que a gente não tire isso da mente nem do coração, que para o espírito não há distância. Eu vou contar até uma historinha a vocês, viu, Alan? Me permita, é brevezinha, mas uma jovem que chegou até a nossa instituição, a Casa Espírita Maria Madalena, isso faz alguns anos. Ela não era espírita e foi criada por sua avó. Quando essa avó desencarnou, essa moça entrou em completo desespero. Mas era desespero mesmo de chorar todos os dias, quase o dia inteiro. Em certo momento, ela estava no seu quarto ainda chorando. A avó se apresentou e disse: minha filha, a vida continua. E ela espantou. Vovó, ela disse: você está me vendo porque eu continuo viva. Não é uma imaginação. E você precisa parar de chorar, porque isso está apertando meu coração. Eu preciso seguir minha jornada de progresso, de felicidade, mas eu não aguento, minha filha, lhe ver nesse desespero tão profundo. A partir desse dia, ela estancou o choro, procurou a nossa casa espírita e lá travou o conhecimento com essa doutrina que é profundamente esclarecedora e confortadora também. Ok, meu irmão. Então, veja só, então não estamos aqui, o pessoal não fez perguntas, tá certo? Se surgirem perguntas depois, quem vai deixar gravado aqui. Com certeza, ótimo. E a gente vê como você responde para cada um deles. Ótimo. Tá? Então vamos certo, encerrar. Alan. Ok? Minhas palavras finais são completamente de agradecimento, Alan, porque fazer parte dessa tarefa do Maria Dolores, para mim é uma honra. Eu fico muito feliz, como você disse. Eu já abri meus olhos aqui na matéria, nessa atual jornada, dentro de um lar espírita. Então, minha vida é o espiritismo. Eu não trato a doutrina como um apêndice, como algo secundário. Não. A doutrina é uma das razões da minha existência. E com esse entendimento espírita, eu tenho transitado nessa jornada com muita serenidade, não deixo de ter sofrimento, porque isso é próprio de todos nós, mas, sobretudo, muito feliz por ter a certeza de que estamos, desde já, construindo os nossos momentos mais felizes hoje e no amanhã. Então, meu irmão, fica aqui meu abraço fraterno, um abraço de todos que fazem o Centro Espírita Maria Madalena e rogando a Deus que abençoe o lar de todas essas pessoas que se conectaram nesse momento e estiveram conosco. Muita paz a todos. Ok, meu irmão Robson. Então, nós que agradecemos, viu? Seu carinho, seu cuidado conosco, tá certo? É uma amizade que a gente valoriza muito, tá certo? Que bom. Então vamos concluir nossa tarefa, agradecendo ao irmão, agradecendo ao Maria Madalena. Um abraço para todos que estão naquela casa amiga, que temos uma ligação muito bonita e significativa, tá certo? Então vamos fazer uma prece para encerrar. Com certeza. É um momento especial também a prece. Isso. Você gostaria de fazer ou pode orar? Pode fazer, Alan. Ok, então vamos orar, tá certo? Vamos. Amigo Jesus, nesse momento nos resta te agradecer por mais uma oportunidade de aprender contigo os teus ensinamentos sob o olhar da doutrina espírita. Nos ajuda, Senhor, porque ainda temos muitas dificuldades, mas sob os teus cuidados nós vamos conseguir superar tudo. Protege a todos nós, Senhor, que estamos com dificuldade.
em nossas dores, em nossas dificuldades financeiras, em nossas dificuldades de relacionamento, em nossas dificuldades na perda de entes queridos. Nos ajuda, Senhor, para que tenhamos equilíbrio para tudo enfrentar. Muito obrigado mais uma vez e que tua paz nos envolva hoje e sempre. Assim seja. Assim seja. Obrigado a todos. Obrigado também. Muita paz para todos. Até a próxima.